Agora nós vamos falar sobre o auto-reforço. Isso aqui é uma passagem. Talvez aconteça que uma vez a cada século o elogio ponha a perder um homem ou o torne insuportável. Mas é certo que, uma vez a cada minuto, algo digno e generoso morre por falta de elogio. Se alguém afirmasse: meu namorado me elogia poucas vezes, não costuma me agradar, não se preocupa com a minha saúde, dedica pouco tempo a mim e quase nunca expressa seu afeto, estaríamos de acordo em duvidar que realmente exista um sentimento de amor. Da mesma forma, se você nunca se reforçar, nem premiar a si mesmo, se não dedicar tempo para si próprio, se não expressar afeto, sua autoestima será nula ou insuficiente. O amor próprio, em princípio, não deveria ser muito diferente de amar os outros. Quando somos responsáveis e ajuizados, planejamos com exatidão rigorosa os compromissos assumidos, os horários de trabalho, o orçamento e coisas do tipo. Por que não fazemos o mesmo para gerir nosso auto-reforço? Por exemplo, porque o tempo livre parece ser um efeito residual, algo que sobra depois das obrigações, e muitas vezes não sabemos nem o que fazer com ele. Andamos a 100 km por hora e paramos para descansar e usufruir do lazer apenas de vez em quando. Onde ficaram aqueles anos de infância e juventude, quando deixávamos passar o tempo sem medos nem culpas? Não há lugar disponível na agenda. Para quem vive para trabalhar, o descanso se reduziu a uma função passiva de recuperação de forças. Chegada a noite, os viciados em trabalho não dormem. Desmaiam. Dispomos de tempo para os filhos, o companheiro, os pais, os sogros, os vizinhos, os amigos, mas não pensamos em usar um tempo livre em benefício próprio e a sós. Não nos interessa tanto gerar saúde mental quanto dinheiro. Muitos pacientes meus sentem-se culpados quando consigo convencê-los a se sentar embaixo de uma árvore sem fazer nada especificamente, além de admirar a natureza e se deitar na relva. Ideias irracionais como eu estou perdendo tempo não tardam a aparecer. A conclusão é a seguinte: se o tempo é ouro, estou perdendo dinheiro. O medo de cair no ócio e na preguiça desenvolveu um padrão de conduta hiperativo tão absurdo que não podemos evitar ser dinâmicos e laboriosos a todo momento. Condutas como pensar, sonhar, fantasiar, dormir, meditar ou olhar por olhar são consideradas uma forma de desperdiçar a vida ou simplesmente vagabundagem. Aqueles que pensam desse modo terão sérias dificuldades para se amar sem interferências, visto que seu pensamento se centrará no que poderiam estar fazendo de mais produtivo que relaxar. É absurdo que o próprio eu ocupe o último lugar no afeto que somos capazes de dar. Vivemos postergando as gratificações que merecemos e dizemos a nós mesmos: um dia eu faço, mas esse dia não costuma chegar. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Um paciente que adorava música me dizia que havia comprado um saxofone para quando se aposentasse. Vou ter tempo livre, dizia, para tocar o que quiser. Realmente me preocupei com o adiamento e respondi que quando ele fosse velho e estivesse aposentado, provavelmente não teria pulmão suficiente para soprar. Desde crianças, colocam em nossa mente que o autocontrole e a postergação do prazeroso é uma das características que nos diferenciam dos animais menos desenvolvidos. Mas isso não deve ser tomado como uma premissa de vida ou morte. Adiar os reforços pode ser uma estratégia importante em uma dieta, para parar de fumar ou para tentar não ser agressivo. Mas se fizermos da postergação do prazer saudável uma maneira de viver, estaremos fazendo o jogo da depressão e a nossa vida perderá lentamente seu lado positivo. O custo será a insensibilidade e a perda da capacidade de se surpreender. Andar com o freio de mão puxado 24 horas por dia, procurando ser prudente, comedido, conveniente e sensato, levará você à letargia afetiva e à apatia absoluta pelas coisas que poderiam levá-lo a uma vida mais plena. Você perderá a capacidade de vibrar e de se emocionar, criará uma couraça e se acostumará ao rotineiro. A diversão e a felicidade lhe parecerão desagradáveis. Muitas pessoas se sentem irresponsáveis quando se excedem ou caem em certas tentações ingênuas, como dar-se uma maior gratificação, por exemplo. Simplesmente desenvolveram uma crença irracional e restritiva de que recompensar a si mesmo é um vício ególatra altamente perigoso, mesmo que se mantenha dentro de limites inofensivos e saudáveis. Mas o que a filosofia hedonista tem a ver com isso? Hedonismo significa prazer, satisfação, gozo e bem-estar. Uma filosofia hedonista implica um estilo de vida voltado para a busca do prazer e do proveito das coisas que nos cercam, obviamente sem ser escravo delas e sem ser a vítima do vício. Uma premissa pela qual você poderia se guiar é a seguinte: se não é prejudicial para você nem para os outros, pode fazer o que você quiser. Gozar e desfrutar a vida não significa, como acreditam alguns, cair em um bacanal de conduta descontrolada e sem a menor sombra de organização mental. A pessoa hedonista não é um corrupto superficial, que só busca os prazeres mundanos de comer e beber. A pessoa que assume uma filosofia hedonista é responsável, não evita a luta cotidiana e os problemas, apenas reconhece de maneira honesta o que a faz feliz
e trabalha duro para conseguir isso e aproveita tudo intensamente. Entre o extremo do autocontrole excessivo e a busca desenfreada pelo prazer imediato, há um ponto intermediário no qual é possível o deleite equilibrado, os prazeres que não nos fazem mal. No entanto, do outro lado da moeda, a filosofia anedônica, que é o contrário de hedonista, é oculta a paralisia emocional e a rejeição do prazer. Se você vive bitolado em uma forma de vida mesquinha consigo mesmo, perderá a possibilidade de viver com paixão. É impossível aprender a se amar quando não aceita viver intensamente. Algumas pessoas confundem o não se sentir mal com o sentir-se bem. Deixar de castigar e de sofrer não é o suficiente. É preciso dar mais um passo, premiar-se sem pretextos. Porque não somos hedonistas? Porque nos resignamos a um estilo de vida rotineiro e pouco prazeroso? Certamente porque, ao querer ser muito humanos, perdemos algumas capacidades fundamentais que herdamos de nossos antecessores animais. O desenvolvimento do córtex cerebral e da linguagem, embora nos tenha permitido evoluir em muitos aspectos, afastou-nos do legado primitivo e instintivo de nosso passado evolucionista, pelo menos em 2 fatores principais: a conduta de exploração e a capacidade de sentir. Vamos ver cada uma delas detalhadamente. A conduta da exploração é um dos comportamentos que mais garante o desenvolvimento inteligente e emocional da nossa espécie. No reino animal, a busca e a indagação do meio circundante facilitam a descoberta de fontes de alimentação, guaridas, parceiros sexuais. Esse impulso de investigar, que move os indivíduos, ajuda a enriquecer o sistema comportamental herdado e a aumentar o repertório de recursos para enfrentar perigos e prevê-los. É uma forma de autoestimulação que desenvolve mais substância branca no cérebro para que possamos aprender mais e melhor. Explorar é ser curioso, e a curiosidade é um dos fatores que permitiram a evolução e a manutenção da vida no planeta. Xeretar, examinar, investigar leva a uma das maiores satisfações, a descoberta e a surpresa. Explorar, ir ao encontro da vida e se deixar absorver por ela, abre portas fechadas aos sentidos e ao conhecimento e permite que nos surpreendamos com uma realidade desconhecida. A felicidade não bate na porta, é preciso ir buscá-la e lutar por ela. Há quanto tempo você não sai vagando sem rumo fixo ou não improvisa? Quando induzo os meus pacientes a incrementar o seu ambiente motivacional, muitos dizem: e eu faço o quê? E eu respondo: busque, vá atrás. Ir atrás de quê? Não faço ideia. Busque por buscar. Abra a mente, sem defesas, deixando que a experiência e a informação cheguem e nos inundem. Não existe uma lista estabelecida sobre o que fazer de bom com a própria vida. É preciso criá-la, investigando, explorando o meio que nos cerca. De cada 10 portas que abrir, possivelmente uma lhe mostrará algo interessante e maravilhoso que justifique o esforço. Quando o cotidiano se torna muito comum, e você pode prever seu futuro imediato nos mínimos detalhes, alguma coisa está errada. Preocupe-se, porque a obsessão anda rondando. Em outras palavras, quando o comum se torna ritual, é hora de explorar, e quanto mais previsível for sua vida, maior será o tédio. Você precisa se desacostumar ao que o cerca e construir sua própria ecologia, um ambiente motivacional que o seduza para transformá-lo em um investigador da sua própria vida. Se perdeu a capacidade de exploração, precisa recuperá-la, senão jamais poderá se aproximar de uma filosofia hedonista e o amor próprio será um fardo para você. O segundo fator que interfere em um estilo de vida prazeroso são os bloqueios na capacidade de sentir. Algumas pessoas só percebem o evidente. Por exemplo, quando estão nas cataratas do Niágara, só vem muita água, e diante de um belo vitral da Idade Média não vem mais que um vidro pintado. O anoitecer os fará lembrar que chegou a hora de dormir, e uma manhã de sol os fará prever um dia quente, e a chuva só os impulsionará a buscar abrigo para não se molhar. Os sentidos primários sofreram, sem sombra de dúvidas, um adormecimento. O olfato e o tato foram perdendo importância adaptativa para a nossa espécie, mas são fontes de prazer se reativados. Existe algo mais impactante que saborear a pessoa amada? A parte do cérebro responsável por processar os sons especializou-se em decodificar a linguagem falada e perdeu um pouco a capacidade de detectar e discriminar outros ruídos da natureza. O sistema humano de processamento da informação tem 2 formas de operar. Uma é a voluntária, ou controlada, e a outra é a automática, a não consciente. A primeira depende dos estratos mais desenvolvidos do sistema nervoso central. A segunda se estrutura com base em sistemas fisiológicos mais antigos, o sistema límbico, e processa informação emocional afetiva. O sentimento, diferentemente dos processos de pensamento, tem algumas características que lhes são próprias. Costuma ser mais automático, requer menos esforço mental, é inevitável, irrevogável, total, difícil de verbalizar, complicado de explicar e muitas vezes de entender. Cabe apontar que, embora ambos os tipos de processamento apresentam características bem diferentes, eles interagem e se mesclam. E dependendo do caso, haverá predomínio de um ou de outro. É muito difícil que exista no ser humano uma emoção pura ou uma lógica totalmente livre de afeto. Isso nos leva a uma interessante conclusão. Embora os sentimentos possam ter um canal próprio de reconhecimento e tradução, podem ser facilitados ou complicados pela influência dos nossos pensamentos. Por exemplo, uma crença típica que impede de viver a emoção com comodidade é a seguinte: expressar emoções livremente é fazer papel ridículo. Esse critério, muito arraigado em certas culturas e grupos sociais, considera que reprimir a expressão das emoções é um ato de adequação social e sobriedade. O
problema é que não chorar, não gritar, não surpreender-se, não pular de alegria ou não gargalhar de vez em quando, sem recato nem postura, é estar meio morto. A norma que prega que jamais devemos sair do ponto adequado faz da repressão afetiva uma virtude. Tive que dar a um dos meus pacientes, um executivo de sucesso muito tradicional em sua maneira de pensar, a má notícia de que sua mulher, a quem adorava, já não o amava. Ia se separar dele e tinha um amante havia 5 anos. Quando recebeu o golpe, ele se limitou a franzir o senho, a sentir com um movimento leve de cabeça, suspirar e dizer, em um tom que não revelava a menor emoção: devo reconhecer que me sinto um tanto incomodado. E afrouxou a gravata. Não se alterou, nem sequer fez expressão de desespero, não soltou nenhuma lágrima, ou expressão, ou indignação. Ele só se controlou e esboçou uma espécie de assentimento, enquanto seu olhar e a transpiração em sua testa diziam outra coisa. Uma das causas de seu fracasso conjugal foi a dificuldade de expressar os seus sentimentos de maneira descontraída e aberta. A ideia de inibir as emoções a todo custo, seja por medo de sentir ou por medo do que as pessoas vão dizer, torna-se um costume que com o tempo leva a dislexia emocional, um analfabetismo afetivo, pelo qual não só deixamos de expressar nossas emoções, como também de lê-las e compreendê-las. Eu não estou aqui promulgando a impulsividade cega e totalmente descontrolada de falar sem nenhum tipo de contemplação, chorar toda hora e rir por nada. Não é isso. Só não compartilho a ideia absurda de que a expressão franca e honesta dos sentimentos é primitiva, pouco civilizada, imprópria ou inconveniente. Imprópria para quem? Conveniente para quem? A capacidade de sentir a vida, no mais amplo sentido da palavra, não é uma doença contra a qual é preciso criar imunidade. É saúde física e mental. Você pode se deixar levar sem limites quando faz amor, gritar se tiver vontade, chorar diante de Michelangelo, gritar em um filme de terror, dar um pontapé no carro que o deixou na mão pela 5ª vez, abraçar um amigo, dizer 500 vezes eu te amo a pessoa amada, aplaudir o seu show preferido ou sentir saudade vendo uma foto de um parente que se foi para sempre. Você pode sentir o que você quiser se não violar os direitos das outras pessoas, se não se fizer mal e se isso o fizer feliz, mesmo que alguns constipados emocionais não gostem ou censurem por isso. É verdade que algumas emoções são desagradáveis e nefastas, nós, psicólogos, sabemos bem disso. Mas mesmo nos casos em que é preciso modificar um sentimento negativo patológico, o primeiro passo é aceitar e reconhecer a existência dele. Se realmente é fonte de sofrimento e mal-estar, é preciso deixar a emoção sair para então tentar eliminá-la ou reestruturá-la. Sentir não é a atitude masoquista de se resignar a aceitar as emoções que o prejudicam. Sentir, como defendo aqui, é uma maneira de investigar e explorar o que gosta ou não. É a condição sine qua non para descobrir novas maneiras de amar a si mesmo. Resumindo, tá? Aceitar viver em um contexto de vida hedonista é gerar um estilo pessoal de liberdade emocional, um espírito desinibido e sem restrições irracionais. Favorecerá o desenvolvimento de uma sensibilidade aguda e perceptiva que, por sua vez, irá melhorar sua comunicação afetiva e a compreensão dos seus estados internos. Um estilo hedonista gera maior sensibilização aos estímulos naturais que chegam ao organismo e amplia o leque de situações potencialmente prazerosas. Muitas pessoas estão tão preocupadas com os excessos que nem sequer são capazes de desfrutar o mínimo. Conheci gente que impõe condições a tudo, inclusive ao alvoroço e à hilaridade, porque muita alegria assusta. Se estiver muito feliz, logo terá que ir a um psiquiatra, com uma placa dizendo que você é hipomaníaco ou maníaco. O medo de perder o controle as transforma em desmancha-prazeres. Há alguns anos, foi uma festa de aniversário de um menino de 5 anos. Foi uma linda casa de campo em um bosque, longe do barulho da cidade. Tudo levava a crer que seria uma tarde magnífica, não fosse pelas ladainhas apaziguadoras da mãe do aniversariante. Uma mãe anti-alvoroço e controladora. Quando as crianças passavam de certos decibéis e certa velocidade, ela levantava os 2 braços, parava em frente à turba infantil e, como um maestro, tentava induzir um novo ritmo, obviamente mais lento e moderado. Suas palavras tinham muito de sugestão hipnótica. Calma, calma. Isso exercia nas crianças um efeito apaziguador durante o tempo em que paravam para olhar para aquela mulher. Mas depois de 2 ou 3 segundos de estupor, o turbilhão infantil retomava seu impulso natural. Ao fim de algumas horas observando esse cabo de guerra, decidi perguntar à mãe, muito educada e gentilmente, por que não deixava as crianças que brincassem em liberdade. Afinal de contas, disse eu, estamos no campo e eles não estão incomodando ninguém. Além do mais, é aniversário dele. Com uma risadinha, ela respondeu, há um limite para tudo. E eu repliquei, concordo, mas o difícil é impor limites sem passar dos limites. Ela repetiu com um tom desagradável, todos os extremos são ruins, o que causou manifestações de aprovação entre alguns convidados. Eu lamentei profundamente que as crianças não pudessem se divertir à vontade e desisti de tentar convencê-la. Mas certas causas se defendem sozinhas, e foi isso que aconteceu. Mais tarde, quando, pela enésima vez, ela interveio para reprimir a diversão, uma das crianças convidadas olhou para ela com raiva e gritou, que idiotice! Se você não deixa a gente brincar, por que então nos convidou? O silêncio foi total. A mulher esboçou um sorriso constrangido e tentou diluir a franqueza do pequeno, perguntando, quem mais quer carne?
Não voltou a interromper as crianças no resto da tarde. Embora tenha tentado, não pude deixar de sentir aquela profunda satisfação, servida em bandeja de prata. Muitos pacientes meus, vítimas de uma educação anti-alegria, adquirem o vício de não desfrutar muito. Quando se sentem muito bem, o impedimento psicológico evita o clímax e o incrusta na monotonia. Vai que eu acabo gostando. Temem a alegria, porque a veem como perigosa e mundana.